Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horário que vocês vão estar vendo esse vídeo. Hoje o devocional eu que vou fazer e compartilhar com vocês um pouquinho do que Deus falou comigo aqui nesses capítulos, tá? Tô aqui no pátio do prédio, não tô na prisão igual Paulo, mas só porque o pessoal lá em casa tá dormindo, para não atrapalhá-los. Vamos lá, gente. Hoje, então, é dia de Marcos 12, 13 e 14. São 3 capítulos onde se tem uma grande quantidade mesmo de ensinamentos. Eu acredito que deve ser lido com calma e pegar meditações específicas aqui para que se guarde, tá? São muitos ensinamentos, alguns nós já até são comuns mesmo ali no nosso dia a dia. Quem já está há mais tempo aí na igreja e tudo já ouviu falar muito sobre essas passagens, mas eu gostaria de vou destacar mais ou menos uma aqui por capítulo, tá? Então, começando pelo capítulo 14, onde começa falando aqui um pouco sobre a ceia do Senhor, o momento em que ele foi traído, o julgamento dele, e aqui se inicia um pouco, né, o ápice do Evangelho, a parte principal do Evangelho. Então é um capítulo muito importante, onde vai se iniciando isso. E um ponto, eu acredito que vai se construindo algo, e existem várias coisas aqui que nos trazem ensinamentos, mas eu acho muito legal algo que destaca um pouco, que é a parte de Pedro, onde Jesus avisa Pedro que ele iria negá-lo. Pedro afirma que não, que independente da situação, ele não iria negar a Cristo. E todos nós sabemos que ele, no decorrer, quando as pessoas o perguntam se é ele que andava com Cristo, ele nega, o galo canta, ele cai em si e se põe a chorar. É legal observar porque Pedro, por muitos momentos, foi um discípulo muito importante, um discípulo que teve uma revelação de Deus quando Jesus perguntou quem ele era, né? Um discípulo muito próximo de Cristo, um discípulo onde mais para frente Jesus edificaria a própria igreja. E eu gosto dessa passagem, porque desse momento, porque mostra o cuidado de Deus com o coração de Pedro, sabe? Por muitas vezes o coração humano ele tem um ego muito grande, ele tem um orgulho naturalmente muito grande, e talvez com o passar do tempo Pedro poderia começar a colocar para ele mesmo os méritos do que foi feito. Mas isso mostra um cuidado de Deus para com Pedro, de que através dessa queda de fato de Pedro, desse erro que ele cometeu, Deus mostrando para ele, isso é Deus mostrando para ele que de fato tudo o que ocorre e tudo que ele faz para o reino vem de Deus e não da força humana, das habilidades e dos pontos positivos humanos dele, tá? Então, é legal a gente observar isso, tá? Concluindo, Deus, ele a todo momento puxa a glória para si mesmo, tá? E aqui com Pedro aconteceu isso como um cuidado a ele. Agora, sobre o capítulo 3, tá, gente? Aqui começa o Cristo a contar também sobre a grande tribulação, né? Ao final, e a vinda do Filho do Homem e tudo. E tem uma parte que me chama muita atenção, que é o seguinte: muitas das vezes nós na igreja nós clamamos por Maranata, muitas das vezes nós pegamos e oramos a Deus mesmo pedindo por esse grande dia. Por quê? Porque nos trará paz. Nós que estamos em Cristo, quando esse dia chegar, será um dia positivo, será um dia de alegria, será um dia que
concluiremos o que nos foi dado aqui na terra para fazer, sabe? E 2 pontos. O primeiro é, se esse desejo não arde no seu coração de encontrar Cristo, talvez nós devemos tomar cuidado em como anda a nossa vida espiritual, tá? E um outro ponto é, uma das condições para esse grande dia acontecer é que o evangelho seja anunciado. Então, muitas das vezes, nós clamamos por Maranata de uma forma egoísta, não de uma forma 100% por amor a Cristo, mas sim de uma forma egoísta, de querer nos livrar de uma vez desse mundo. Mas nós temos uma missão aqui. Cristo não morreu na cruz com um fim unicamente individual em cada um. Cristo não morreu na cruz para salvar somente você, tá? E você não é o ponto fraco de Deus. E então Cristo morreu para que muitas pessoas pudessem ser salvas. Então Deus tem exatamente as pessoas a quais ele quer que sejam salvas. E o nosso papel, após conhecer a verdade, é levar essa verdade ao próximo. Então que esse desejo de Maranata em nosso coração seja refletido em um desejo ardente de levar essa palavra para as outras pessoas. Então eu acho legal porque ele vai mostrando os sinais, mas ele deixa claro que a condição para que isso aconteça é que o evangelho, que a mensagem, a boa nova seja espalhada por todo o mundo. Então, se nós queremos que Cristo volte e nos livre desse mundo, nós precisamos aprender a amar as pessoas que estão nesse mundo e levar essa verdade para ela, tá? Então, no capítulo 13, a gente vê muito sobre os sinais, né, dos últimos dias, mas é legal destacar esse ponto. E no capítulo 12, eu fiz de trás para frente, porque o capítulo 12 foi o que mais me chamou a atenção, tá? Primeiro a gente começa com... Aqui nós vemos várias parábolas, que era como Cristo ensinava, tá, gente? E a primeira parábola é sobre os lavradores maus, né? Fala de um homem que tinha uma vinha e passou a responsabilidade dela para outras pessoas e com isso ele pegava ali uma parte, tá? E isso é basicamente, aí a parábola vai se prosseguindo, e aqui fala que o homem mandava, né, seus servos ali para pegar o que lhe pertencia, e os seus servos eram maltratados, até que ele mandou seu filho foi morto, e o homem trouxe a justiça ali sobre eles, matando-os também, tá? Essa parábola fala basicamente de Israel, tá? Dos profetas a qual Deus foi mandando, e no final a Cristo Jesus, que também foi rejeitado e morto, tá? Mas eu acho muito legal como essa parábola nos leva para a próxima, tá? Como se fosse um contexto. Então Cristo faz isso porque os oficiais da época estavam atrás dele, tá? Como a gente já viu em Mateus também, eles buscavam formas de acusá-lo, de acusar a Cristo, e procuravam a brecha para poder matá-lo, né? Cumprindo assim a profecia. Mas depois tem aquela parábola famosa também do dê a César o que é de César. E é muito legal porque a pergunta que é feita a Cristo é uma armadilha, tá? Acredito que nós já vimos sobre isso, que é uma armadilha no qual eles querem pegar a Cristo, porque se Cristo fala que não deve ser pago, era uma pergunta que envolvia política e religião, basicamente. Por quê? Se Cristo fala que não deveria ser pago, ele poderia ser acusado de fazer uma revolução contra Roma, tá? Mas se Cristo fala que deveria ser pago, ele vai contra os judeus e poderia também causar a ira deles. Então isso é uma armadilha que eles fizeram para pegar a Cristo. E Cristo, Jesus de uma forma muito sábia, se esquiva disso, dizendo: dê a César o que é de César. Ele pega a moeda, mostra a cara lá de César e fala: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Então, o que isso traz a nós de ensinamento? Eu vou pausar aqui para começar outro vídeo, mas aí eu já vou unir. Então vamos lá. O que a gente aprende com essa parábola? Quando Cristo fala dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus, ele cria uma distinção sobre essas duas coisas, tá? Ali se tratava muito sobre política.
Então, Cristo não veio aqui para debater política. Cristo não veio aqui para mudanças políticas, nada que se envolva nisso. E o que eu tiro de ensinamento e o que eu tiro, às vezes, de meditação para que nós possamos pensar sobre isso é o seguinte: hoje nós vivemos num país polarizado, onde existem dois lados, direita e esquerda. E a todo momento nós vemos pessoas tentando atribuir o cristianismo a um desses dois lados. Mas Cristo, nesse momento, ele mostra pra gente que o evangelho, o cristianismo, ele não veio para debater política. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Então, nós temos sim obrigações como cidadãos aqui nessa terra, nesse país no qual nós estamos, e que devem ser cumpridas. Então, isso significa dê a César o que é de César. Nós temos as obrigações como cidadãos que devem ser cumpridos, mas também dê a Deus o que é de Deus. Então, nós temos obrigações com Cristo, obrigações com Deus que devem ser cumpridas. Então, é legal a gente levar de ensinamento disso o seguinte, gente: nós vivemos num país polarizado, onde a todo momento estão tentando encaixar Deus na esquerda ou na direita, e não existe. O grande erro é tentar atribuir a uma ideologia humana o cristianismo. O cristianismo não veio para se encaixar nisso, tá? Então, o nosso papel como cristão é ter um posicionamento, mas não um posicionamento de direita ou de esquerda, mas sim um posicionamento cristão, tá? Então, em meio a toda essa guerra que existe hoje, que é causada justamente pelos políticos, de total interesse deles, essa polarização, nós devemos vir em contramão a isso, tá? Com o cristianismo ali de verdade. Então, dê a Deus o que é de Deus. Entregue seu coração, entregue a sua vida, as suas opiniões, tudo a Cristo. Deixe que Ele venha ser quem vai moldar isso em vocês. E com isso a gente traz a diferença para essas pessoas, porque a polarização só afasta pessoas. Então, Deus quer sim salvar aquela pessoa que é de esquerda. Deus quer sim salvar aquele extremista de direita. Então, existe ali pessoas que hoje são encobertas pela ideologia, e nós devemos fugir disso, tá? Nessa sociedade, para pregar de fato o amor de Deus. Então, é uma passagem muito legal, e a Bíblia ela é muito atual. Então, Deus não falou através da Bíblia, Deus fala através dela. E eu acredito que para esse momento, essa fala de Cristo, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus, é algo que nós devemos levar a sério, tá? Porque muitos cristãos estão dando as coisas de Deus para César e as coisas de César para Deus, estão invertendo as coisas. Então, não. O cristianismo não veio para escolher direita ou esquerda. O cristianismo nada tem a ver com isso, e nós devemos vivê-lo de forma verdadeira e pura, tá? O cristianismo tem um objetivo, que é salvar o homem dele mesmo e de seus pecados, tá? Então, que nós possamos entregar esse amor de Cristo e fugir dessa polarização que tem hoje, tá? Então, basicamente, essa lição. É claro que aqui tem outras parábolas, cada um nos fala de uma coisa, e esse é o que Deus falou ao meu coração, e eu queria compartilhar com vocês.